Salve, salve, queridos amigos aqui do canal. Eu sou professor e escritor William Castilho e é uma honra aqui ter você aqui comigo para a gente poder falar aí um pouco a respeito sobre a independência do Brasil. Agora aqui nesse setembro, último setembro aí que passou, né? De 2022, o bicentenário da independência do Brasil, apesar dela ser um pouco obscura, né? A gente acabou aí se tornando independente, mas o filho do rei de Portugal acabou ficando no poder do Brasil. De certa forma, ela acabou acontecendo. E você já pensou? Como é que seria se nós não fôssemos independentes, cara? Já chegou a pensar nisso, né? Mas o que eu quero explicar para você hoje aqui é que a nossa independência, ela foi uma luta, ela foi um processo, ela teve suor, muito sangue e muita gente morreu para que você, brasileiro, brasileira nata aí, estivesse aí hoje nessa nação chamada Brasil. E assim, né, gente, para começar, eu queria citar assim que muita coisa estava acontecendo no mundo, né? Final do século XIX, final do século XVIII, perdão, início do século XIX, independência dos Estados Unidos, que influenciou toda a América, o movimento iluminista, né? O iluminismo mudou para sempre ali a maneira de pensar na Europa e futuramente na América, mas o foco é no Brasil. E eu queria dizer aí, tem que falar um pouco do meu livro, né, meu? Você acha que aqui no Sujo da Rainha não vou falar sobre mim mesmo? Olha o merchan aí, né? Mas é óbvio que eu já fiz pensando, né? Eu fiz o livro pensando na independência do Brasil. E eu acredito que a luta ela começa aqui na revolta do Felipe dos Santos, né? Tá aqui o Herói Sem Pátria, que é a primeira revolta ali de Vila Rica, né? Tem toda a questão do ouro, né? Ali com o rei de Portugal e acaba tendo aí essa revolta. Eu considero ela importante porque ela foi o embrião para a Inconfidência Mineira, né? E o Felipe dos Santos acabou sendo morto e tal pela coroa. E a Inconfidência Mineira também tem o seu valor, na minha opinião, né? A gente vê aí como que foi a luta. Tá aqui o Tomás Antônio de Gonzaga, faz parte aqui do Herói Sem Pátria também, um grande escritor, jurista e até poeta, o Tomás Antônio de Gonzaga. E o pessoal da Inconfidência Mineira lá de Minas Gerais bateu de frente, sim, contra os impostos ali de sua época. Uma luta que a gente trava até hoje, né? Essa questão aí dos impostos. Mas o pessoal da Inconfidência Mineira merece o respeito aí pela luta deles. O Tiradentes acabou, né, sendo enforcado, os outros integrantes foram exilados, né? Mas assim, um movimento, sabe, pessoal, que a Inconfidência Mineira ela foi um movimento das elites, né? Já a Conjuração Baiana, que eu considero assim, quem sabe, não que a Inconfidência Mineira não tenha a sua importância, claro que ela tem, mas a Conjuração Baiana, ela é assim, quem sabe um dos maiores, né, se não for o maior movimento a favor da independência do Brasil. Foi um movimento popular, né, com muita participação até de ex-escravos, militares, médicos, intelectuais. A gente tem os grandes heróis ali da Conjuração Baiana, como Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus e o Cipriano José Barata de Almeida, que estava presente, né, na Conjuração Baiana, e também uma figura eficaz aqui na luta pela independência do nosso país. O pessoal da Conjuração Baiana, eles foram muito corajosos, merecem respeito, merecem estar aqui nesse livro. Eles foram mortos, foram assassinados, né?
ali pela coroa, né, considerados traidores e tal. E é como eu falo, né, a luta, ela começa, né, bem ali na Inconfidência Mineira, Felipe dos Santos e a Conjuração Baiana, eles já queriam a independência do Brasil. Mas só que aí vem 1808, cara. 1808, família real no Brasil. Esse livro aqui do Laurentino, uma ótima introdução à história para quem quer começar a aprender a história. É um livro maravilhoso. E o Dom João, ele toma algumas atitudes importantes aqui para o Brasil, como a abertura dos portos, por exemplo, né? A criação da Biblioteca Nacional, começa ali com ele, né? Ela foi fundada bem depois, né? Lógico, mas começa ali com ele, Jardim Botânico, ele anexa, né, o Brasil a Portugal, e depois ele acaba indo embora, né, porque ele recebe um chamado das cortes portuguesas e leva todo o dinheiro do Banco do Brasil. Meus queridos, é complicado, né? Mas assim, família real no Brasil, eles vão ter muitos luxos, né? Eles vão ter que, assim, eles vão, são muitos impostos que os brasileiros têm que pagar para eles, né? E só que assim, em 1817, a gente vai ter a Revolução dos Padres lá no Recife. Padraiada lá do Recife era a favor da independência do Brasil, dali de Pernambuco também, né? E a Revolução dos Padres, ela deixa essa marca aí do descontentamento do pessoal lá do Nordeste contra a corte que estava aqui no Rio de Janeiro, né? Desde 1808. E já na Revolução dos Padres, quem estava lá? O nosso saudoso Frei Caneca, né? Que depois, futuramente, na Confederação do Equador, acabou sendo assassinado, né? Agora vamos chegar a figura, né, mais controversa aí da, da nossa independência, que é o Dom Pedro I. Né? Aqui a gente, 1822, o Laurentino fala muito bem aqui, uma leitura, uma ótima introdução à história. 1889 também é um livro excelente. E assim, gente, a figura do Dom Pedro é altamente controversa, né? Mas eu considero também que o Pedro Américo ele nos enganou, né, durante muito tempo. Vou mostrar aí para vocês. Olha só aí, essa é uma grandiosa pintura, né, do Pedro Américo. Não tem como, é histórica, mas ele narra aí, né? Ele narra não, ele pinta aí, né, algo que não foi exatamente assim, né? Para começar, o Dom Pedro e nem a comitiva, né, que estava ali junto com ele, a guarda de honra do príncipe, não estavam vestidos com esses trajes de gala igual ele pintou aí, né? Não era desse tamanho também, era bem menor e etc, né? Mas segundo o próprio Pedro Américo, na época ele se retratou, né? Ele disse que ele queria dar ali uma grandeza ao ato, né? Da independência e tal. E eu, na minha humilde opinião, eu já considero esse aí, ó, que você está vendo aí, que está aparecendo, na minha humilde opinião, se tivesse uma obra, uma pintura que seria a verdadeira independência do Brasil, seria essa, né? Você está vendo aí a nossa digníssima e saudosa princesa Leopoldina, né? Segurando aí, né, em mãos com a independência do Brasil, de frente para ela José Bonifácio, né? Que foi outro articulador ali da independência do Brasil. Princesa Leopoldina, né? Maravilhosa. Aqui no livro fala bastante como que ela articulou ali, estava por detrás da independência do Brasil. Ela, José Bonifácio também, porque a Leopoldina ela era uma pessoa muito culta, muito intelectual, então ela articula bem, e inclusive quem assina a independência do Brasil é a princesa Leopoldina, né? Enquanto o Dom Pedro está aqui
próximo ao Rio Ipiranga, em São Paulo, resolvendo alguns problemas políticos da época, né, gente? E assim, por mais que a figura do Dom Pedro seja altamente controversa, ele tem vários erros e acertos, mas assim, o dia do fico, né? Que quando ele é convocado então pelas cortes de Portugal, né, para voltar, né? Ele recebe ordens, ele não vai, né? Ele fica. E eu assim considero esse ato dele corajoso, né? Ele bateu de frente ali com as cortes portuguesas de sua época, que consideraram aquilo então como um ato de traição, né? Por mais que a Leopoldina articulou, a gente tem essa obra maravilhosa aí da pintora Georgina Albuquerque, né? Esqueci de falar o nome dela aí, é Georgina Albuquerque, uma grandiosa pintora e que eu considero assim bem mais fiel do que a pintura do Pedro Américo, mas o Dom Pedro, ele é também ele trava uma guerra contra as tropas lusitanas portuguesas que estavam aqui no Brasil. O Dom Pedro faz isso. Aqui no Brasil teve guerra pela independência, você sabia disso? Inclusive eu narro aqui, né, aqui o capítulo da Nossa Maria Quitéria, que merece aí, nesses 200 anos de independência, aí também o seu reconhecimento aí pela luta ali na Bahia. Na Bahia o bicho pegou, meu. Teve várias batalhas no Brasil, mas foi na Bahia que o bicho pegou mesmo, e as tropas brasileiras ali, com participação de Maria Quitéria, entre outras mulheres, acabaram vencendo as tropas portuguesas, né? Acho que falta falar mais isso nas escolas e nas aulas de história, que teve guerra, sim. E o Dom Pedro, ele foi né? Ele bateu de frente, ele foi um estrategista, né? Ele contratou mercenários ingleses, escoceses para vir para o Brasil, né? E ele expulsa as tropas do Brasil. Então tem essas questões, né? Tem o dia do fico, tem a guerra e tal, mas o cara depois ele vários processos políticos ali, impopularidade e tal, acaba voltando para Portugal, deixa o seu filho criança aqui e tem que pagar uma indenização para Portugal receber, reconhecer a independência do Brasil. Você bota uma fé nisso, cara? O cara pagou, o Dom Pedro teve que pagar. Eu não sei porque até hoje eu tento entender se por que ele pagou, porque daí ali começou a dívida externa, né? Porque emprestou dinheiro da Inglaterra, tinha que prestar dinheiro de alguém, porque não tinha dinheiro mais, né? Que já tinha gastado muito dinheiro com guerra, com isso, com aquilo, e acaba tendo que emprestar ali dinheiro dos ingleses para poder indenizar Portugal, né? Se é que isso seja a maneira correta de se dizer, para Portugal então reconhecer a independência do Brasil. E que você ouvir, né, as margens do Rio Ipiranga, lembre-se que os pindamonhangabenses estavam lá. A guarda de honra de Dom Pedro era daqui de Pinda, meu. Daqui de Pinda, os pindamonhangabenses que estavam lá com ele aqui. Minha amiga Beth Guimarães fala bem aqui sobre, né, o romanceiro da independência, sobre a guarda de honra. Tá aqui o panteão dedicado aos guardas de honra no interior da igreja São José. Ó. A igreja de São José ali do lado do Correio, de frente para FASC. A guarda de honra, né? A comitiva do príncipe. Muitos deles estão enterrados lá. E eles eram pindamonhangabenses, né? Laurentino até escreve muito bem aqui o Coronel Marcondes, né, que era o barão daqui de Pindamonhangaba, falando ali sobre tudo que estava acontecendo lá no famoso Grito da Independência, que ele acabou tendo, né? Não foi da maneira como Pedro Américo enganou a gente aí, mas ele teve algo ali, sim, muito semelhante. Para entender a história do Brasil também tem aqui esse glorioso livro aqui da Lilia Schutz, da Heloísa Starling, esse livro maravilhoso, e O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é outra obra de arte aí também, falando bastante aí sobre a história do Brasil.
Mas é isso aí, os pindamonhangabenses estavam lá. Eu quero perguntar aí para você, faltou alguém? Alguém que eu não citei aí, que tem aí a sua importância na independência do Brasil? Escreve aí para mim, meu, se faltou alguém, ou outro movimento, né, a favor da nossa independência. E para encerrar, né, eu quero mostrar aí uma reportagem maravilhosa aí do portal daqui de Pindamonhangaba, né, portal R3, aonde eles fizeram aí a cobertura sobre o teatro da Academia de Letras, aonde a gente fez aí a interpretação quando o Dom Pedro ele passou aqui por Pindamonhangaba e ele foi recebido pelo Coronel Marcondes, que foi interpretado por ninguém menos do que por mim. Sou ator também, meu. Eu sou ator também. E Dom Pedro, pelo nosso grandioso e digníssimo acadêmico professor Pedro Ivo, meu ilustre amigo. E fica aí a reportagem para você, fica a reflexão aí sobre a história do Brasil. Um grande abraço aí para você e assiste aí a reportagem do portal aqui de Pindamonhangaba. Prosseguindo com as ações de celebração do bicentenário da independência, Pindamonhangaba recebeu na tarde do último domingo, 21 de agosto, a encenação da chegada de Dom Pedro à cidade. O ato ocorreu através da colaboração da Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Cultura e Turismo e a Academia Pindamonhangabense de Letras. A Academia tem feito várias ações, porque ela tem no estatuto dela como objetivo levar a cultura para o povo. E é um dos pontos que nós estamos fazendo, é levar a cultura, né, para a população. E hoje realmente foi uma coisa assim, bem significante, porque eu estou fazendo parte da comissão oficial do Bicentenário de Pindamonhangaba. E dentro das ações do Bicentenário de Pindamonhangaba, eu estou representando a academia. O Gandra está representando o Conselho de Patrimônio, onde eu também sou presidente do Conselho. Várias atividades eu tenho. E, então, dentro das ações está tombamento do roteiro que Dom Pedro percorreu, que é Figueira da Taibas, a entrada da cidade, que é ali no Chafariz, que tinha uma bica lá, né, onde as autoridades receberam Dom Pedro, e a Praça Monsenhor Marcondes, que ele ficou hospedado na casa do Monsenhor Marcondes. Então nós fizemos, na verdade, essa representação, essa encenação teatral, percorrendo o caminho de Dom Pedro aqui em Pinda, no dia 21 de agosto de 1822. A encenação aconteceu de forma livre e recheada de liberdades poéticas contadas por um narrador que buscou apresentar ao público a história dos pindamonhangabenses que se uniram a Dom Pedro. O dia 21 de agosto de 1822 foi a data que o príncipe regente Dom Pedro chegou à então Vila Real de Pindamonhangaba durante uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo. Vindo de Guaratinguetá, parou para descansar na Figueira das Taipas, na região de Moreira César. Na entrada da cidade, na Bica do Tabaú, foi recebido pelo coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo e alguns componentes da Guarda de Honra e autoridades locais. Sua Alteza! É uma honra inenarrável a sua presença aqui na nossa modesta Vila Real de Pindamonhangaba. Ficou hospedado na cidade e partiu posteriormente com pindamonhangabenses para o que gerou o grito da independência. Independência ou morte! Desde março desse ano, a cidade realiza uma série de atividades em comemoração ao bicentenário. A partir de 2021, nós criamos uma comissão para desenvolver diversas ações. E eu disse aqui e repito, eu acho que é um momento para a gente refletir essas ações, além da importância de Pindamonhangaba, refletir o que é soberania, independência do quê? Independência do país
para ser soberano, mas soberano para quem? É para todos, né? Então, que sejamos um país rico, mas um país rico para todos, que todos possam ter essa participação na riqueza. E não digo só riqueza material, mas a riqueza moral, a riqueza de valores, onde todos possam usufruir, né? Se respeitar, né? De forma solidária, né? A gente sabe que ainda há muitas injustiças, né? E há muitas distâncias do ponto de vista social. Então, se a gente quer um país independente, né? Então que tenhamos também um país para todos. Eu acho que essa é a grande reflexão no bicentenário da independência aqui em Pindamonhangaba. Amanhã terem que partir para Taubaté? Sim! Porém, devemos ser a guarda de honra do príncipe. Exatamente, Coronel Marcondes. Farão parte da Guarda Real os belíssimos rapazes das distintas famílias dessa linda Vila Real. Serei eu honrado de cavalgar ao lado dos corajosos e honrados pindamonhangabenses. Durante a encenação poética, também foi lembrada a figura de Ataíde Marcondes, um dos responsáveis pelo projeto do obelisco inaugurado em 1922, por ocasião do centenário da independência. História essa que será contada em um livro a ser lançado pelo acadêmico José Luiz Gândara Martins. Estamos aqui para inaugurar o obelisco de Pindamonhangaba. Um obelisco que comemora o centenário da independência. O secretário de Cultura e Turismo, Alcemir Palma, comentou ainda as comemorações do 7 de setembro. Primeiro, dizer que após pandemia, a gente voltou a se organizar para fazer o desfile, né? Em 2019 foram em 3 locais, no Centro, Moreira e Araretama. E a gente estava pensando em como dar a devida importância, justamente porque Pinda participou. E a gente reparou na organização que no dia 7 tudo vai estar voltado para São Paulo. Claro, o Ipiranga é lá, claro, a comemoração do bicentenário, todos os recursos e estruturas vão estar voltados para São Paulo. E aí, em comum acordo com todos que organizam, nós decidimos fazer no dia 3 de setembro, para que aí sim ela tenha importância, ela acabe se destacando e tenha um volume, né, de alunos, um volume de policiais do Exército, né, para que possa ter um desfile lembrando os 200 anos de independência aqui em Pindamonhangaba. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, independência onde vai, temor servil ou ficar